Pronto? Então, boa noite a todos. Essa noite fria, né? Os corajosos que viemos. Então, a palestra que eu preparei hoje tem o tema O Degelo da Alma. Esse tema surgiu da leitura de um livro que não fiquei louca, mas o livro se chama A Psicologia Financeira. Foi escrito pelo economista americano Morgan Housel. E no livro ele faz uma analogia entre investimentos, aplicações, com a história geológica do nosso planeta. Ele conta que os cientistas descobriram que a Terra passou, na verdade, por 5 eras glaciais. Congelou e descongelou completamente por 5 vezes durante a sua existência. Mas ninguém sabia exatamente o processo disso, como isso acontecia. Até que no início do século XX, o cientista sérvio Milutin Milankovic, eu acho que é assim que pronuncia, que eu não sei sérvio, formulou a teoria que hoje ainda é aceita como a mais correta para explicar esses ciclos de congelamento e de descongelamento do planeta. Então, o que ele estudou e descobriu? O Sol e a Lua exercem sobre a Terra uma atração gravitacional. Essa atração provoca algumas mudanças muito discretas no eixo de inclinação da Terra e no seu movimento em relação ao Sol. Então, durante centenas de anos, essa inclinação muda no sentido de se aproximar, ou melhor, se afastar um pouco do Sol. Isso vai provocando, devagarzinho, alterações climáticas, devido a essa diminuição na radiação solar num hemisfério do globo. Tudo bem, mas até aí eles não conseguiam ainda amarrar a ideia de que como essa alteração climática de afastamento, causada pelo afastamento da Terra do Sol, como isso conseguia congelar o planeta inteiro depois de algum tempo. Veio então a contribuição do meteorologista russo Vladimir Köppen, que aprofundou a investigação do Milankovic. E ele descobriu que, na verdade, essas discretas alterações na inclinação tornavam, então, os verões mais frescos. E que esse verão mais fresco era incapaz de derreter completamente a neve que havia se formado no inverno anterior. Então, ficava uma pequena camada de gelo no verão seguinte. Essa coisa minúscula, que parecia insignificante aos olhos dos outros pesquisadores, se tornou decisivo nesse processo do congelamento. Porque essa primeira camada, que ficava no verão, ela servia de base para acumular mais neve no próximo inverno. E isso, ano após ano, século após século, no decorrer aí de centenas de milhares de anos, acabava determinando o congelamento total do planeta. O processo inverso é verdadeiro. Quando a Terra se inclinava a favor do Sol, mais próximo do Sol, a radiação solar aumentava, derretia mais neve, havia menos reflexão da luz solar, o calor aumentava, e assim, ano após ano, século após século, milhares de centenas de anos, descongelava o planeta. Então, esse foi o processo que eles encontraram. A glaciologista Gwen Schultz, que é quem estuda essa parte de gelo, de neve, essas coisas aí, concluiu que não era necessariamente a quantidade de neve que permanecia de um inverno para o outro, mas sim a permanência da neve, não interessando a quantidade. Podia ser uma fininha camada, mas se permanecesse, favorecia então esse processo de congelamento.
E aí, então, o que mais chama atenção é que algo tão grandioso, tão gigantesco como o congelamento ou o descongelamento de um planeta inteiro se inicia com uma coisa até certo ponto insignificante, que são alterações climáticas. Verões mais frescos, ele não fala em verões frios, verões mais frescos. E um aumento discreto no calor para o descongelamento. E o Morgan Housel, que é o autor da Psicologia Financeira, ele faz uma reflexão onde ele faz a comparação da parte econômica com essa questão da geologia. Você não precisa de uma força fora do comum para criar resultados fora do comum. Uma pequena base inicial vai gerar consequências extraordinárias que chegam a desafiar a nossa lógica. E nós temos a tendência de subestimar as pequenas coisas, porque a gente não vê efeitos de forma imediata, geralmente, quando as pequenas coisas aparecem. E foi justamente essa frase dele de você não precisa de uma força fora do comum para criar resultados fora do comum, que me deu um gancho na cabeça, me deu um estalo a respeito de algo que a gente vive falando na doutrina espírita, que é a reforma íntima, a transformação interior de cada um. Ela não precisa se iniciar de forma grandiosa. Aliás, ela não se inicia de forma estrondosa. Ela começa com pequenas ações, com pequenas coisas que vão se sobrepondo, pequenos pontinhos de luz dentro de nós, que vão se sobrepondo e vão conseguindo aquecer nosso coração e nos ajudar no nosso processo evolutivo. Geralmente, essa transformação interior, ela vai nascer de uma forma silenciosa, meio que invisível aos olhos dos outros e até mesmo aos nossos próprios olhos. E quando a gente vê, a gente já começou esse processo. Da mesma forma, então, que uma pequena camada de neve acumulada é capaz de congelar um planeta inteiro, pequenos hábitos saudáveis, cultivados diariamente, uma oração sincera repetida com perseverança, um esforço constante de melhora, a vigilância permanente dos nossos próprios pensamentos, são capazes de transformar um espírito. Quando a gente busca no dicionário o significado da palavra reforma, a gente encontra que é um ato ou efeito de alterar, corrigir ou mudar algo, com o objetivo de melhorá-lo, corrigindo falhas ou adaptando-o para uma nova realidade. E esse termo a gente acaba usando no nosso dia a dia em várias áreas. Aqui no nosso caso, a gente vai usar no contexto da psicologia espírita, que aí vai ter como significado o esforço consciente e contínuo de autoconhecimento, acompanhado da transformação, da melhoria moral do indivíduo. Seu objetivo, o objetivo da reforma íntima, é identificar e superar imperfeições, substituindo-as gradualmente por virtudes que favoreçam a evolução espiritual. Então, o primeiro passo, a primeira coisa que a gente precisa fazer, a inclinação da Terra em nós, seria o olhar para dentro. A nossa inclinação seria em direção a nós mesmos. O autoconhecimento. Como disse Sócrates já há muito tempo atrás, conhece-te a ti mesmo. Depois que a gente se conhece, a gente começa a tomar consciência de quem nós somos, do que temos dentro de nós. Mudança não acontece sem consciência. Porque primeiro a gente precisa conhecer, identificar o que tem que mudar. Ninguém transforma aquilo que não conhece. Por exemplo,
Se a gente tem uma reforma de casa, ninguém é louco o suficiente para pegar uma casa recém-construída, terminou ontem a construção da casa, está prontinha, novinha, parede intacta, as portas, as janelas, nada arrange, tudo última geração, piso maravilhoso, bem assentado, não tem um fiapo fora do lugar. Alguém vai querer reformar essa casa em sã consciência? Não, está perfeita. Para que ela vai precisar ser modificada? Mas se nós pegamos uma casa de um pouco mais de tempo, no meu caso de 52 anos, a gente começa a ver uma rachadura aqui, uma porta emperrada ali, uma janela que despencou um pedaço. Existem coisas a serem transformadas, a serem modificadas, a serem reformadas. É simples assim. Com a gente é a mesma coisa. Se a gente fosse perfeito, somos a encarnação de Jesus na Terra de novo. Não precisamos de reforma nenhuma. Mas não somos. Então a gente precisa reformar, transformar alguma coisa. Sêneca, um dos maiores filósofos do estoicismo, afirmava que uma mente verdadeiramente transformada é aquela capaz de reconhecer os próprios defeitos. Isso porque ninguém corrige aquilo que não reconhece. Ninguém reforma aquilo que acredita estar perfeito. Joana de Ângelis, que é a autora espiritual, escreveu uma coleção toda de obras a respeito da psicologia espírita, trazendo ênfase na questão da reforma íntima, escreveu através de Divaldo. Ela tem uma frase que é o seguinte: tu és responsável por tudo o que está acontecendo na tua vida. Teus pensamentos e sentimentos predominantes irão formatar a tua realidade, quer tu queiras, quer não. Portanto, se quiseres mudar a tua realidade, muda teus pensamentos e sentimentos. Toda a nossa realidade começa nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. Portanto, se a gente não gosta do que a gente está vivendo, do que a gente está vendo no momento, são os nossos pensamentos e os nossos sentimentos que precisam ser modificados. Então, o primeiro passo, autoconhecer-se, olhar para dentro de si e identificar, buscar ver com sinceridade, sem julgamento, sem justificativas, esses pensamentos e esses sentimentos que não são legais, que são mais inferiores, para depois a gente pensar em mudá-los. Não adianta a gente já querer sair mudando tudo, metendo marreta em toda... Não, primeiro a gente precisa identificar, achar onde a gente precisa realmente agir. E aí surge uma pergunta: como mudar esses pensamentos e esses sentimentos? Quem vem em nosso socorro é Emmanuel. No livro Consolador, na questão 230, ele dá uma resposta que a gente pode aplicar aqui. A pergunta 230 é: como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma? Que seria praticamente a mesma pergunta com palavras diferentes. Então ele responde: esse esforço individual, eu vou repetir, individual. Porque ninguém muda ninguém, ninguém muda por ninguém. O esforço é de cada um. Esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Nesse particular, não podemos prescindir do conhecimento adquirido por outras almas que nos precederam nas lutas da terra, com as suas experiências santificantes, água pura de consolação e esperança que poderemos beber nas páginas de suas memórias ou nos testemunhos de sacrifício que deixaram no mundo. Então, iluminar a própria alma, reforma íntima, primeiro
autoconhecimento, identificação. Segunda coisa, autodomínio. Dominar esses sentimentos e pensamentos que foram identificados e que têm a sua associação com egoísmo, com orgulho, porque todos nós temos ainda, e trabalhar esses sentimentos e pensamentos para trazer deles o lado positivo de cada um, porque eles existem. A gente só precisa aprender a descobrir. E para isso, nós ainda temos como nos embasar em pessoas que vieram antes de nós, que passaram sobre a Terra e deixaram essas pegadas luminosas que nós somos capazes de buscar e seguir. Inúmeros nomes pelo mundo todo. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Gandhi, Buda, inúmeros. A gente pode trazer vários anônimos que não estão na história, mas que às vezes a gente conhece. Nossa, aquela pessoa tão simples e foi assim, e fazia assim, e vivia assim. São pessoas que vão nos ajudar nesse processo. De que forma? Olhando o exemplo, para que a gente aprenda. Para mim, o principal, o personagem dessa história, da nossa história, é Paulo de Tarso, que eu já até falei sobre ele aqui, mas eu vou falar de novo aqui mais um pouquinho. Na minha concepção, ele é a principal representatividade do degelo de uma alma. Ele perseguia os cristãos raivosamente. E ele se transforma no maior divulgador da mensagem do Cristo. Esse homem, congelado pelo seu orgulho intelectual, derreteu gradualmente e cedeu espaço ao discípulo apaixonado e humilde, dedicado ao Evangelho. E ele traz essa sua transformação nas suas próprias palavras, que ele deixou nas suas cartas, lindíssimas. Eu trouxe 4 frases dele só. Uma, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando ele se abre para receber os ensinamentos de Jesus, ele realmente abre mão do seu ego, libera o seu ego e deixa espaço para nascer uma nova consciência dentro de si. Uma consciência agora conectada ao Cristo. E que caminhou junto com o Cristo, mesmo não estando fisicamente presente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo já dizia o que Emmanuel nos trouxe. Pensamentos e sentimentos. Nossa mente é quem precisa ser renovada, não é o corpo. A gente não precisa sair por aí fazendo plástica. Claro, quem quiser, ok, não sou contra. Mas não é aí o problema. A gente precisa transformar, renovar a mente, pensamentos, sentimentos. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor, nada seria. Porque conhecimento sem transformação moral não vale nada. Já falei outras vezes aqui o exemplo do pássaro. Um pássaro, para conseguir voar e voar alto, ele precisa de 2 asas, igualmente fortalecidas. Porque se uma delas for atrofiada ou estiver enfraquecida, ele não voa. E assim somos nós. Na nossa evolução espiritual, nós precisamos de 2 asas. A asa do conhecimento, do intelecto. É importante, sim. Mas também, igualmente importante, a asa da moralidade, do sentimento. Não à toa o Kardec pediu para a gente instruir e nos amar. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Porque ninguém está condenado ao passado. A gente costuma, depois que erra, ficar preso naquele erro. Fica vivenciando aquele erro inúmeras vezes, achando que de alguma forma a gente vai corrigir aquilo se a gente continuar sofrendo pelo que fez. Esse sofrimento pelo que nós fizemos virá com as consequências do nosso erro. E ok, o passado existe para nós como ponto de referência.
Fiz, errei, não devo fazer mais. Ali eu não piso mais, porque eu já sei que esse passo eu não posso dar. E não ficar presa, amarrada e deixar de evoluir porque eu me arrependi, mas eu estou amarrada ali atrás. Se Paulo tivesse ficado preso no passado dele, que foi feio, nós nunca teríamos as cartas de Paulo. E o ponto de partida dessa transformação de Paulo foi o encontro dele com Jesus, que não foi um encontro físico. Se todos se lembram, na entrada de Damasco, ele entra em contato com uma luz, que era o Cristo, e que conversa com ele. Essa luz de Jesus, os ensinamentos que Jesus deixou e o próprio exemplo de vida dele, foi o que tocou Paulo, o que fez com que ele se transformasse. E essa mesma luz, igualzinha, está disponível para nós. Já há mais de 2000 anos. Esse encontro com Jesus, nós também podemos realizar. Da mesma forma que Paulo. Basta que a gente queira. A gente só precisa caminhar ao encontro do Cristo. Mas a gente caminha ao contrário. A gente vai para o outro lado. Quando a gente verdadeiramente se abrir para os ensinamentos, para a luz de Jesus, a gente vai conseguir entender as coisas que ele disse para nós. Por exemplo, brilhe a vossa luz. Ele não falou assim, filho, vai lá, pega uma velinha, pega uma candeia, pega um lampiãozinho, sobe aquele morro, desce o morro, sobe o morro, desce o morro, acende na luz que está lá em cima, naquele farolete, e volta. Não foi isso que ele disse. Brilhe a vossa luz. Não é que você ir buscar a luz em lugar nenhum, porque ela está dentro da gente. Só que a gente esconde. A gente apaga a nossa luz. A gente suja ela tudo para ela não brilhar. E ele só falou, deixa ela brilhar. Ela está aí, ela existe já aí dentro. Deixa ela brilhar. O reino de Deus está dentro de vós. De novo. O reino de Deus não é um lugar tão distante. Ele está dentro de nós. O que a gente precisa fazer é aprender a construí-lo. Pensamento por pensamento, sentimento por sentimento, atitudes por atitudes. E ele ainda traz também a parábola do grão de mostarda. Para quem não lembra, eu vou lê-la. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar em seus ramos. A menor das sementes se torna uma árvore capaz de abrigar as aves. De novo, o extraordinário nasce do aparentemente insignificante. Então, essa construção do reino de Deus dentro de nós vai se iniciar com pequenas sementes, não com grandiosas coisas. São pequenas coisas, pequenos atos, que seriam sementinhas de fé, de esperança, de perdão, tolerância, humildade, amor. E aí, quando a gente se dispõe a olhar para dentro de nós, identificar esses pensamentos e sentimentos que não são bons, dominá-los e aí sim transformá-los através de uma reciclagem mental e moral, esse reino dos céus começa dentro da gente. Joana de Ângeles também disse: se não podes implantar a paz, vence a tua violência íntima. Se não consegues transformar o mundo, melhora-te interiormente. É aquela história do seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Que rola hoje nas redes sociais. É uma mensagem tão linda, todo mundo usa, mas ninguém aplica. Porque a gente quer que os outros mudem. A gente quer que o mundo mude. Mas a gente não quer mudar. A gente acha que a gente está certo.
Não, eu faço certinho, eu não preciso mudar. É só o vizinho, o marido, a mãe, o pai, o filho, né? O mundo inteiro tem que mudar, mas eu não. Só que a gente ainda não entendeu que é a partir da mudança interna nossa que o entorno muda. Sabe aquele lago lisinho, paradinho, que a gente vai, joga uma pedrinha e abre as ondinhas assim, ó. Dependendo do tamanho da pedra, abre as ondas cada vez maiores. É exatamente isso. Começa dentro da gente. Automaticamente, a gente não precisa fazer nada. A nossa mudança automaticamente libera, afeta o nosso entorno. As pessoas que estão ao nosso redor e, consequentemente, o ambiente que nós estamos vivendo, que vai afetar outras pessoas, outros ambientes, que vai afetar outras pessoas, outros ambientes. E assim, depois de centenas de milhares de anos, da mesma forma que se congela um planeta, se transforma o mundo. Essa fina camada de neve que inicia a era glacial, para nós, pode ser um gesto de amor. Pode ser um pensamento mais nobre que substitui um pensamento inferior. Pode ser o perdão vencendo o ressentimento. Ou a esperança, quando a gente está desanimado. E vai ser assim, dia após dia, que esse trabalhinho silencioso de formiguinha vai revelando essa luz que o Cristo pediu que brilhasse dentro de nós. É devagar, mas nunca é fora, é sempre dentro. Então que a gente tenha a coragem de, a partir de agora, olhar para dentro de si e buscar, identificar com sinceridade o que não está bonito dentro da gente, o que está precisando de reforma. E fazer essa reforma, dominando aquilo que não é legal e trazendo à tona o que a gente tem de melhor. Porque a gente é filho de Deus. Obrigada, gente.